Somos a Pricefy, a maior plataforma para comunicação omnimídia do país. Oferecemos soluções digitais para melhorar a eficiência da comunicação e a experiência do cliente no PDV. Aumente a produtividade do seu negócio com soluções totalmente automatizadas. Faça com que as estratégias de preço, produto e promoção da sua rede sejam executadas com uniformidade e produtividade. Pricefy. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês para esse evento que a gente vai falar com o supermercadista que está precisando mudar, está precisando transformar a sua loja e melhorar a eficiência dela. Então hoje a gente vai falar de experiência de compra dentro da loja com comunicação minimídia. Então deixa eu me apresentar. Eu sou Alex Terra, eu sou diretor de produtos na Pricefy by Selbet. Trabalho há mais de 25 anos com tecnologia, especificamente no varejo, há mais de 12 anos. Em 2017 eu ajudei a fundar a Pricefy e o ano passado a Pricefy foi comprada pela empresa Selbet, o grupo Selbet, que é o maior outsourcing de TI do Brasil, uma empresa de Santa Catarina. Aqui estão meus contatos, vocês podem entrar aqui e se conectar comigo no LinkedIn, no Instagram. Vai ser um prazer conversar com vocês. E vamos começar com uma pergunta que muitas vezes vocês já ouviram falar, que é: a loja física vai morrer? Esse é um assunto bastante relevante e que eu ouço falar já há muitos anos, vocês já devem ter ouvido falar isso. Há mais de 5 anos a gente vê várias notícias, todas as vezes. A loja física vai morrer, é o fim das lojas físicas. Isso tudo desde antes da pandemia. E aí veio a pandemia, e com a pandemia a gente teve contato com vários canais digitais. E a gente ficou se questionando, mas será que a loja física vai morrer? Por quê? A gente tem agora uma conveniência para fazer compra online que a gente não vivenciou antigamente. Isso está muito relacionado à expectativa que os clientes têm. Os clientes estão cada vez mais exigentes, você deve saber disso como supermercadista. E se antes ele ia no mercado apenas para comprar produtos, depois a gente passou a oferecer serviços, como por exemplo a padaria, o açougue, hoje o cliente ele quer ter uma experiência total na loja. E muitas vezes não comprar mais o pãozinho, mas tomar o café da manhã no supermercado. Se você acha que isso daí não é a realidade, essa foto aqui de baixo, no canto direito, é de uma loja do Saint Marché, em São Paulo, que ele se coloca como pronto para o momento pós-pandemia, onde a experiência do cliente está em primeiro lugar. Então, o que significa? Que a loja física é o único lugar que a gente consegue vivenciar os 5 sentidos. A gente consegue ter emoção, a gente consegue fazer aquela ação por impulso, né? Isso me faz lembrar de uma pesquisa da Nielsen, já é uma pesquisa bastante antiga, tá? De 2015, que mostra que 70% das compras, elas são tomadas, a decisão é tomada na frente da gôndola. O que significa isso? O cliente às vezes vai com uma lista de compras, mas ele não segue exatamente o que está na lista, ou até vai com um item na lista de compras, por exemplo, eu vou comprar sabão em pó. Quando ele chega na frente da gôndola, que ele toma a decisão se ele opta pela marca A ou pela marca B, por uma série de motivos. Seja a posição daquele produto na gôndola, seja a embalagem que a indústria colocou, seja a comunicação dos produtos e dos preços com mais destaque ou menos destaque, e obviamente também se esse item está em promoção. Então uma série de fatores que ele olha, ele tem que tomar uma decisão olhando para muitos itens, e olha só que dado interessante, 50% das decisões são no piloto automático, ou seja, é naquele inconsciente, não é uma decisão racionalizada. E esse bombardeio de informações faz com que cada ponto que ele olha, ele consegue processar em menos de 2 segundos. Então você imagina como que essa decisão é influenciada no piloto automático. Isso me faz lembrar de um livro muito interessante, recomendo a leitura para todo mundo, que é o Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Esse livro ele fala sobre os 2 sistemas que a gente tem na cabeça. Um sistema mais lento, mais racional, e um sistema mais rápido, mais intuitivo, que é justamente o piloto automático. E é justamente nesse sistema mais rápido, mais intuitivo, que acontece a decisão de compra na loja. Então é interessante entender isso, entender nosso comportamento humano, que muitas vezes está por trás de uma decisão se o cliente vai comprar ou não vai comprar um produto na sua loja. Aqui eu coloquei o QR Code do link do resumo cast desse livro, Rápido e Devagar, para vocês ouvirem ele. É 1 hora de áudio que faz um belo resumo, totalmente comentado. Indico para todo mundo, indico esse canal também, do Resumo Cast, para vocês verem outros livros de empreendedorismo, tá bom? Então a conclusão que a gente chega é: a loja física não vai morrer. A loja física ela só vai morrer se a gente não cuidar da experiência de compra do nosso cliente. O nosso cliente está mais exigente. Então o que significa isso?
Se ele chegar na loja, não ter o produto que ele quer, o preço está errado, a loja está bagunçada, tem uma fila muito grande, ou seja, vários atritos na experiência de compra, aí ele vai tomar a decisão da compra digital. Ele vai querer fazer a compra conveniente lá no sofá dele, usando os canais digitais. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. A loja física é super importante, super relevante, é o momento da gente experimentar as emoções, mas a gente tem que lembrar da experiência do cliente. E quando a gente fala de experiência, a comunicação visual, então quando a gente apresenta ali para o cliente os produtos, os preços, as promoções, isso é um dos pilares da experiência. Se essa comunicação não estiver sendo bem feita, a experiência ela já começa errada logo no momento que o cliente entra na loja. E aí eu faço essa pergunta, parece tudo muito óbvio, né? Então a gente tem que os clientes estão mais exigentes, a experiência de compra é um fator decisivo hoje para os clientes, e a comunicação visual é um dos pilares dessa experiência. Tudo muito óbvio, tudo muito simples, certo? Só que não. Quando a gente vai ver no mundo real o que está acontecendo hoje no varejo brasileiro, a gente vê vários problemas que são justamente contrários a isso que a gente está falando, de uma boa comunicação voltada para a experiência de compra. A Pricefy hoje ela opera em mais de 5.500 lojas em todo o Brasil, em diversos segmentos do varejo. A gente rodou uma pesquisa com os nossos clientes, fazendo a seguinte pergunta: qual é o maior problema de comunicação no visual na sua loja? E a partir dessas respostas, a gente montou aqui um ranking do top 5, os 5 maiores atritos de comunicação visual que a gente vê nas lojas, mesmo sabendo da importância disso na experiência. Então, em quinto lugar aqui, a gente tem descrições erradas dos produtos. Então, muitas vezes, isso até parece meme de internet, né? Quando você coloca ali salgadinho do Tiros, em vez do salgadinho Doritos, ou roupa de inferno infantil. E veja que esses cartazes aqui eles estão sendo feitos de forma eletrônica, mas eles estão colocando uma informação errada para o cliente em relação ao produto. Às vezes vira meme, é engraçadinho, passa desapercebido, mas muitas vezes é o fator decisivo para o cliente não entender direito o que aquele produto faz, principalmente se for um lançamento, um produto que ele não conhece, e ele simplesmente descarta. Então esse é o quinto lugar do top 5 nos nossos atritos. Quarto lugar, falta de padrão de visual entre as lojas, ou falta de padrão da própria loja. Às vezes é comunicado de um jeito, às vezes de outro. Aqui eu trouxe o exemplo de drogarias, mas poderia se aplicar muito bem a supermercado. Então existe um investimento aqui do lado esquerdo, um investimento muito grande dessa rede em comunicação visual na internet, na fachada da loja, grandes investimentos de marketing, só que na hora de falar das promoções o pessoal coloca numa folha de sulfite sem graça, não chama atenção, não atrai o cliente, logo não converte em vendas. Do lado direito aqui também uma grande rede de drogarias que fez ali, cortado, uma nuvenzinha para mostrar a oferta, e isso gera uma inconsistência na forma que a gente comunica para os nossos clientes. Então essa falta de padrão visual é o quarto problema aqui no nosso top 5 de atritos. Em terceiro lugar, a gente entra com os erros de execução. Então a gente tem um padrão visual, a gente já definiu como que vai ser feito, está integrado, mas a loja muitas vezes não é capacitada, não é treinada para operar e deixa uma bagunça para o cliente. Então quando o cliente se depara com situações como essa que vocês estão vendo, e aqui a gente está falando de grandes redes, tá pessoal? O cliente vê aquilo lá como uma poluição visual e ele quer passar dali e continuar a jornada dele, aquilo lá virou um grande borrão. Então de nada adianta a gente pensar numa estratégia de comunicação se o time da loja, o time de chão de loja não estiver treinado para saber como fazer essa execução. Depois a gente vai para o segundo lugar, que são as promoções ineficientes. Então aqui a gente também tem dois exemplos, vocês já devem ter visto isso também, às vezes vira meme de internet. A gente tem do lado o tablete Hershey's de R$ 2,99 por R$ 2,99. Então o cliente ele pode se sentir enganado com aquilo, ou simplesmente aquela ação promocional não ter efeito nenhum. E você tem outro caso ali também de um depor de um produto com 1 centavo de diferença. Esse 1 centavo de diferença não paga a impressão do papel que está ali. Então, promoção ineficiente é o nosso top 2 aqui dos nossos atritos de comunicação. E, em primeiro lugar, como deve imaginar, são os preços errados na gôndola. Preço errado é uma das maiores dores de cabeça de qualquer dono de supermercado, vocês sabem disso, que acontece quando o cliente vê um produto na gôndola, vê o preço que está lá, a hora que ele chega no caixa ele tem a ingrata surpresa de que aquele produto está com outro preço. Então, a gente tem situações aqui que você tem que dar o desconto para o cliente, porque o cliente reclama daquele preço, você tem um prejuízo financeiro, porque ele viu um preço, e por lei a gente tem que seguir aquele preço que ele viu lá na gôndola, e você tem um outro prejuízo, que é o prejuízo da marca, da imagem da marca que aquele cliente tem, a percepção daquele cliente em relação àquela loja, e que de repente ele não vai querer mais voltar.
Então tem até alguns casos que vão para o extremo, que você envolve PROCON, multas, boletim de ocorrência. Então, além do prejuízo financeiro daquele desconto, dependendo do cliente, dependendo da gravidade do assunto, pelo preço estar errado, isso pode ter consequências muito maiores, muito mais graves. Então, por isso que esse, com certeza, é o pior problema da comunicação visual dentro do nosso ranking que os nossos clientes responderam. Muito bem, mas será que tem algum jeito da gente resolver isso? Porque a gente não está falando de nada novo aqui. Imagino que esses problemas todos vocês já ouviram falar, já viram de certa forma em algum grau nas lojas de vocês. Será que tem forma de fazer isso, já que são problemas bastante recorrentes e antigos? Tem sim. É o que a gente chama de comunicação minimídia, que é a pauta da nossa conversa hoje. A comunicação minimídia é uma das soluções para a gente resolver, de fato, todos esses atritos. E o que é comunicação minimídia? É justamente juntar as mídias tradicionais, que são os cartazes, as etiquetas de gôndola, com mídias digitais, e a gente já vai ver etiquetas eletrônicas, digital signage, tudo junto, não é um e outro, não é um ou outro, é um e outro, tudo junto para melhorar a experiência na loja. E quando a gente fala de experiência, a gente está falando tanto da experiência do nosso cliente, experiência do shopper, quanto da experiência do funcionário. Ou seja, a gente vai tirar o funcionário de algumas burocracias para ele ter uma experiência melhor como funcionário e conseguir atender mais o cliente. A gente vai depois tratar esses assuntos aqui em detalhes. Mas antes de falar de comunicação minimídia, eu queria dar um passinho para trás e trazer um pouco de teoria aqui. Vocês já devem ter ouvido falar de 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. Isso é uma coisa que remonta lá da década de 60, é um dos pilares aí das estratégias de marketing. E depois, obviamente, depois de 1960, esse conceito foi evoluindo, foram colocados outros P's e hoje a gente fala muito dos 7 P's do marketing, que são esses que você vê na tela. Além do produto, preço, praça e promoção, a gente ainda tem pessoas, processos e evidências físicas, que é do Physical Evidences, por isso os 7 P's aí dos termos em inglês, né? E aí a gente vai ver como que isso se relaciona com todos os conceitos de comunicação visual que a gente vem falando. Então, primeiro, vamos pegar 3 desses P's, que é o produto, o preço e a promoção. É uma tríade que está tudo junto. Vocês vão ver que essas coisas se conversam quando a gente fala de comunicação visual, tá? Então essa comunicação ela precisa do produto, do preço e da promoção, ela ser eficiente e atrativa ao mesmo tempo. Então de nada adianta a gente ser ultra eficiente, deixar o preço sempre correto, ser produtivo na loja, fazer a gestão por indicadores, mas ser sem graça, não chamar a atenção do cliente, não fazer isso converter em vendas. E também não adianta a gente ser super atrativo, lindo, maravilhoso, usar todos os gatilhos mentais ali que a gente pode usar para influenciar a decisão do cliente, mas ser extremamente trabalhoso, manual, sujeito a erros. Então, mais uma vez aqui, não se trata de um ou outro. É um e outro, eficiente e atrativo. Vamos ver alguns detalhes aqui. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando aqui de eliminar esses atritos da comunicação, de trazer mobilidade, de trazer automação, aquela máxima, tudo que pode ser automatizado, deve ser automatizado. Então, a gente deixa para as pessoas aquilo que o robô não consegue fazer, que é atender bem, é fazer as decisões aí de empatia que muitas vezes só o funcionário da loja vai conseguir fazer. A gente tem que pensar em indicadores. Vocês ouviram o Gilson falar no começo do evento que o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, indicadores de performance. Vamos medir, tem vários indicadores de comunicação visual, depois a gente vai ver alguns exemplos aí, para a gente medir essa eficiência na loja. E aí tem a ver também com essa experiência do funcionário que eu comentei. Já quando a gente vai para a atratividade, a gente está falando aqui de estimular aquela compra que não foi planejada. Lembra daqueles dados lá da Nielsen, daquele estudo? 70% das decisões de compra são tomadas na frente da gôndola. Existem mecanismos para a gente fazer isso, para a gente estimular o cliente, para de repente ele não estava preparado para comprar aquele item, não foi com aquele item na cabeça, mas a gente de alguma forma estimulou isso, mostrando uma informação adicional, gerando algum atrativo para esse cliente. A gente vai ver exemplos sobre isso. A gente vai aplicar aqui, quando a gente fala de atratividade, técnicas de neuromarketing. São gatilhos mentais para aquele nosso pensamento intuitivo, automático, que a gente viu ali nas 2 formas de pensar, que vai disparar alguns sentimentos para que aquele cliente faça a compra. A gente também reforça aqui o poder de branding, do poder da marca, visual merchandising. Então todas as técnicas que a gente tem, que o time de marketing elabora, a gente traduz isso para a comunicação da loja também.
para que o cliente, quando ele vê a marca numa rede social, no site, no WhatsApp, a hora que ele chega na loja, aquela comunicação está em harmonia com aquela gestão daquela marca. Então o varejo ele tem que se preocupar cada vez mais em expor bem a sua marca dentro da jornada de compra na loja. E no final a gente ajuda o cliente com o que a gente chama aqui de curadoria de produtos, que significa o quê? Contar mais sobre aquele produto, mostrar mais o que aquele produto pode fazer para aquele cliente, e eu vou dar alguns exemplos. Então, aqui é um dos exemplos que é de uma transformação de um cartaz de oferta tradicional, onde a gente colocava lá apenas a descrição do produto, às vezes até abreviada, e o preço, a promoção daquele item. Eu gosto de tomar um vinho, mas eu não sou um especialista em vinho. Então, eu como um cliente que gosto de comprar vinho, eu não tomo muitas vezes a decisão de compra, nem pela descrição, porque eu não conheço aquele vinho, e nem pelo preço. Eu preciso saber, aquele vinho está bem avaliado, aquele vinho harmoniza com o jantar que eu quero fazer lá com a minha esposa. Então, a gente entra aqui no que a gente chama de curadoria de produtos, que é aproveitar esse cartaz de oferta, que é muitas vezes subutilizado, ele chama muita atenção no nosso cliente. Se você prestar atenção no olhar dos clientes das lojas, vocês vão ver o quanto que eles olham para os cartazes de oferta. Seja os cartazes grandes ali na ponta de gôndola, seja os splashes ali no meio da nossa gôndola, ele chama muita atenção. A gente está subutilizando esse material, pessoal. Então a ideia aqui é a gente contar mais sobre esse produto, de repente colocar alguma informação que ele pelo celular, com um QR Code, ele consegue acompanhar mais informações, rodar um vídeo, dar alguma dica, nesse caso aqui mostrar avaliações. Isso é o que a gente chama de conteúdo estendido. Então, principalmente as novas gerações, elas entram na loja com o celular na mão. Então vocês vão ver eles fazendo compra e acessando a internet ao mesmo tempo. Por que não se aproveitar disso para conseguir colocar mais informações e ajudar o cliente a levar um item ali na compra dele que não estava planejado? Simplesmente porque a gente ajudou ele a entender mais sobre aquele produto. Vamos ver mais exemplos daqui a pouco. Isso que eu estou falando não é uma invenção nova e nem aqui da Pricefy. Isso tem a ver com o que a gente chama de gestão de experiência do produto. Isso é um tema já bastante avançado, principalmente no e-commerce, e que a gente precisa trazer para a loja física. E essa gestão da experiência do produto, ela faz parte de algo maior, que é justamente a gestão de experiência do cliente. Então, contar mais sobre o produto, mostrar os atributos, os diferenciais, no final está totalmente relacionado com a questão da experiência que eu estava falando e com comunicação visual. E aqui um outro exemplo das etiquetinhas de gôndola. Como eu falei, os cartazes de oferta eles são subutilizados, eles atraem o olhar dos clientes e a gente poderia colocar mais informação, mas isso se aplica para todas as etiquetas de gôndola. Porque a etiqueta de gôndola tradicional ela mostra o quê? Uma descrição do produto, muitas vezes abreviado, o cliente às vezes não entende, e um preço. Por que não colocar alguma informação adicional que ajude o cliente com pictogramas, com uma informação visual, a marca daquele produto, a ajudar ele a entender o que está acontecendo, de repente levar ele para alguma informação adicional do produto com QR Code também, que é o que a gente chama de conteúdo estendido, e ajudar ele na jornada de compra. Então, colocando essas informações, a gente está contando as histórias do produto e influenciando o nosso cliente a, de repente, levar um item, optar por um item ou por outro, com os diferenciais que a gente está apresentando. Então essa é a tríade, né? Produto, preço e promoção. Dos outros 7 P's a gente vai falar de mais 2, que talvez sejam os mais delicados aqui, que são processos e pessoas. Mais delicados, porém mais importantes ainda, porque sem processos e sem pessoas, principalmente, a gente não vai fazer absolutamente nada de mudança na nossa loja, né? Então quando a gente fala de processos, a gente está muito associado a medir, a gente tem que pensar, além de desenhar o processo, como que eu meço se aquela comunicação está sendo bem feita? Então eu trago aqui para vocês 3 exemplos de indicadores, que são indicadores de performance, que estão relacionados com a questão da comunicação e que, se você não está medindo hoje na sua loja, você precisa passar a medir imediatamente, tá? Primeiro indicador, divergência de preços no caixa. Lembra daquele primeiro problema que eu falei? Que é o terror de todo varejista, da dor de cabeça, que é do cliente ver um item com um preço na gôndola e quando ele chega na loja está um outro preço. Tá, a gente pode dar o desconto, a gente vai corrigir isso, mas a gente está medindo o volume de descontos que a gente está dando por esse motivo? Isso é preciso ser feito. Lá no sistema de frente de caixa, no PDV, no momento que é concedido um desconto, a gente tem que lançar o motivo, o valor do desconto, para depois a gente ver se mês após mês a gente está diminuindo a divergência.
Significa que os nossos processos de comunicação estão mais eficientes, os nossos controles das etiquetas estão mais eficientes, se a gente medir. Senão a gente vai ficar achando, eu acho que está bom, eu acho que está ruim, eu acho que está mais ou menos. Vai depender do humor que você acorda naquele dia. Então meça para você ter segurança de que você está evoluindo os processos e a divergência de preços é um desses exemplos. Segundo exemplo aqui, auditorias realizadas. Então, além de eu medir o desconto no caixa, a ideia aqui qual que é? Que todo dia, ou com uma frequência que a gente vai determinar, a gente faça a leitura dessas etiquetas e veja se essas etiquetas estão com os preços corretos. A gente já tem várias ferramentas hoje em dia que fazem essa medição das auditorias de preço. Então, em questão de minutos, você escaneia a loja inteira e vê se alguma etiqueta, por acaso, esqueceu de ser emitida, ou foi impressa e saiu da gôndola. Então, a gente consegue acompanhar, através desse indicador, que será que eu estou lendo todos os produtos da minha loja com frequência, estou auditando os preços da minha loja para prevenir o cliente de ter aquele problema no caixa? Então, veja que no primeiro caso do primeiro indicador, o problema já aconteceu. Então, eu estou medindo ele para depois apurar se eu estou melhorando ou piorando. E no segundo caso, eu faço alguma ação e meço ela antes do problema acontecer. Então, eu estou sendo preditivo aqui, eu estou sendo precavido em fazer uma ação de melhoria antes, que é saber se os produtos estão sendo auditados ou não. E o terceiro, bastante relacionado a isso, eu estou auditando os preços dos meus produtos e qual que é o percentual de divergência, o que eu estou pegando de problema antes do meu cliente pegar. Porque também a gente consegue fazer eficiência de processo dessas trocas de preço, que está cada vez mais volumosa, né? Antes do cliente pegar esse problema. E por que está cada vez mais volumosa a troca de preço? Vocês devem saber bem, a gente tem hoje um cenário de muito mais competição, muito mais concorrência, né, entre as nossas lojas, com os nossos concorrentes, com os canais digitais, marketplaces. Então a troca de preço para cima e para baixo ela acontece com muito mais frequência o tempo todo. Só que às vezes a gente não reviu os processos da loja para garantir que essa troca de preços, que hoje é muito mais volumosa, ela está acontecendo de forma correta. Então aqui quando a gente fala de indicadores dentro da esfera de processos, é justamente para a gente conseguir acompanhar esse momento do varejo hoje, que é muito mais agressivo no volume de ofertas e de troca de preços, tá bem? Então, saindo agora de processos, vamos para pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de um tema muito relevante, foi inclusive tema da NRF esse ano e vem com muita força todos os anos, que é da experiência do funcionário, do inglês Employee Experience. Aqui a gente está falando o seguinte, a gente tem que pensar no colaborador, porque isso diversos estudos de RH já mostraram que o colaborador feliz cria um cliente feliz. Então, quando o colaborador está feliz, porque ele não está fazendo nenhum trabalho repetitivo, nenhum trabalho burocrático, não está lidando com sistemas que estão ali travando, ele fica muito mais disposto para atender bem o cliente na loja. Então, isso tem uma correlação direta. Colaborador feliz é igual a cliente feliz e, consequentemente, mais resultados para a gente. Então, a ideia é daquela questão da automação que eu falei. Tudo que pode ser automatizado, deve ser automatizado. Então, a gente tem que tirar o tempo do funcionário com burocracia, principalmente funcionário de loja, e deixar ele mais tempo para atender cliente. Essa é a verdadeira essência do funcionário da loja. Não é a questão da gente, vamos automatizar para mandar embora o funcionário. Pelo contrário, quantas oportunidades de melhorar a experiência do cliente, de melhorar o atendimento a gente tem. Então, a ideia é tirar ele da burocracia e usar esse tempo que sobra para fazer ele atender melhor os clientes. E por fim, a gente tem que investir na educação. Lembra daquele exemplo que eu dei lá dos erros de execução? De nada adianta a gente fazer os processos, medir os indicadores, se a gente não tiver um investimento contínuo. E aqui é contínuo, pessoal. É uma cadência que não tem fim de educar os colaboradores, educar os novos, fazer reciclagem, para que eles entendam a importância da experiência na loja. Isso é fundamental. E a gente falou muito de cartazes, né? A gente não cabe mais para o varejo hoje fazer cartaz de oferta na mão, é um processo que está muito sujeito a erros, a gente vai ver depois a evolução disso, mas a ideia aqui mais uma vez será que a gente não pode pegar aquela pessoa que era o cartazista, que já tem ali um viés de pensar na experiência, de pensar no visual merchandising da loja e promover ele para um agente de visual merchandising como um todo na loja? Então aproveitar aquela tarefa dele, que era manual, repetitiva, e passa a ser automatizada, e usar essa experiência dele e capacitar ele para uma coisa maior, que é justamente pensar ali na experiência como um todo e no visual da loja. Tá? Essa é uma tendência que a gente vê. E aí, quando a gente passa desses 7 P's, a gente entra propriamente nas ferramentas, nas tecnologias que a gente tem
para fazer essa comunicação mini-mídia. Em essência são três, tá? É o cartazeamento 4.0, já vamos ver ele, etiquetas eletrônicas e digital signage. Então a gente vai entender qual que é a vantagem de cada uma dessas três tecnologias. O cartazeamento é uma coisa muito tradicional na loja, todo mundo aqui, sem dúvida nenhuma, faz cartaz de oferta, isso é a essência do varejo, sempre foi, mas ele evoluiu. Então, se lá no passado a gente tinha aquele cartaz artesanal feito à mão, é o que a gente chama de cartazeamento 1.0, isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, depois disso, a gente passou para um cartaz que a gente chama de cartaz digitado, não cartaz digital, que ele já trazia uma certa padronização, já permitia que qualquer funcionário da loja fizesse o cartaz, mas ele envolvia uma operação manual de digitar a descrição do produto, digitar a descrição da oferta, daquele preço, para depois ir para a impressão. Então ele já trazia alguns benefícios, mas ainda era muito manual e muito sujeito a erro. Depois a gente evoluiu para o cartazeamento 3.0. Aí sim, a gente faz a integração dos sistemas de retaguarda, então sempre que trocar o preço, sempre que tiver uma oferta, automaticamente isso chega para a loja apertar um botão e imprimir. A gente está falando de eficiência máxima, produtividade na loja, a gente conseguir fazer aquela troca de ofertas com muito mais frequência, porque a gente está automatizando o processo, não deixa o preço errado na gôndola. Esse é o cartaz 3.0, ele é focado em integração e eficiência. E agora a gente evoluiu. A gente está na era do cartazeamento 4.0, que ele é focado na experiência do cliente. Ele é aquele cartaz que traz mais informações sobre o produto, traz alguma informação de engajamento para o cliente, de repente, comprar um item que ele nem estava planejando, mas que a gente ajudou ele na tomada de decisão, colocando mais informações ali e melhorando a experiência dele. Aqui a gente tem alguns exemplos de produtos diferentes. Então, quando a gente vai para a área do hortifruti, aqui temos o exemplo da beterraba, a gente pode colocar quais são as vantagens daquele produto, por exemplo, quais são os benefícios de consumir a beterraba. Eu posso colocar rastreabilidade, isso é um tema muito importante, também está em alta, o cliente querer saber a procedência de origem daquele produto, então da onde veio, se ele é orgânico, a gente consegue colocar uma série de informações a mais, e de repente aquele cliente estava passando desapercebido por aquele item, chama atenção e coloca esse item na cesta. Aqui no outro caso a gente coloca o queijo brie, por exemplo, com regras de harmonização. Então eu posso colocar o queijo brie, fica legal você consumir ele com tal coisa, com tal coisa, com tal coisa, e ele poder fazer uma cesta, inclusive, além de comprar o queijo brie que ele não estava planejando, comprar os outros itens complementares para fazer aquela harmonização que foi sugerida nessa comunicação. E por fim, a gente tem um exemplo aqui do item de açougue, da maminha, que eu posso colocar ali um QR Code e levar ele para a receita. Então, se ele está na dúvida se ele vai comprar a maminha ou não, aquele cliente que já está entrando na loja com o celular na mão, ele já tem essa experiência aí digital, que a gente chama, né, que é física e digital, ele pode bater o QR Code, ver uma receita e aí tomar a decisão de comprar aquela carne que ele não estava planejando. Então, aqui são só 3 exemplos, pessoal, mas para vocês verem como a gente pode contar mais sobre o produto, como a gente pode influenciar a decisão de compra através de uma comunicação aí, que é o cartazeamento 4.0. Essa é uma das ferramentas da comunicação mini-mídia. Depois a gente entra nas etiquetas eletrônicas. Então a etiqueta eletrônica não é um assunto novo, a gente já ouve falar há mais de 10 anos, mas ela evoluiu também. Então, para quem não conhece, a etiqueta eletrônica, ela trabalha com uma tecnologia que a gente chama de papel digital. Ela funciona a bateria, é uma bateria que dura bastante tempo, ela dura até 5 anos. Por quê? Ela só usa a carga da bateria quando a gente troca de preço. Depois que a gente troca de preço, ela para e não consome a bateria. Então ela fica lá paradinha e por isso ela pode durar até 5 anos. Essa etiqueta eletrônica ela pode ser de diversos tamanhos. Ela, desde 2 polegadas, uma etiqueta pequenininha, até etiquetas de 10 polegadas, etiquetas maiores, porque a gente pode usar em pontos extras, na ponta de gôndola, etc. Obviamente que aí depende do tamanho, também varia o preço dessa etiqueta, a gente já vai falar disso. Essa etiqueta ela pode ser monocromática, é o que a gente chama de etiqueta de 2 cores, preto e branco, ou ter 3 cores ou até mais, então você pode combinar ali preto, branco e vermelho, preto, branco e amarelo, para dar algum destaque, principalmente quando a gente quer colocar informação de oferta. E ela precisa de uma base, é tipo uma antena de Wi-Fi, uma estação de rádio, que ela comunica, ela fica escutando o preço que está no nosso sistema e conversando com as etiquetas. E é aí que a magia acontece. Quando a gente troca o preço no sistema, essa base, ela ouve, ela fica escutando isso daí. De tempos em tempos, ela vê que esse preço trocou e ela já comunica com as etiquetas. E ela ainda tem um retorno, é bidirecional, ela tem um retorno da etiqueta para falar, troquei o preço, e a gente consegue saber que o ciclo se fechou sem ninguém encostar a mão. Qual que é a grande vantagem disso? Além, obviamente, de uma característica que é evidente, de não precisar de uma ação manual
eu ter uma redução ali de custos, de fazer a troca de etiqueta. A grande sacada aqui, pessoal, é conseguir usar essa ferramenta para a gente fazer uma troca de preços muito mais agressiva. Significa o quê? Se você falar, eu quero apertar um botão e trocar, aumentar em 2% o preço da minha loja inteira de 15 mil SKUs, você consegue fazer isso num instante. Apertar um botão e toda a loja ser trocada, depois apertar um botão e descer em 2% toda a loja, por exemplo, também. Então você consegue ter o que a gente chama de precificação dinâmica. A gente consegue ser muito mais agressivo, muito mais volumoso nessa troca de preços, porque a gente não está dependendo de ninguém para fazer essa troca na mão e não incorrer naqueles erros que a gente viu. Então essa, na verdade, é a grande vantagem de uso das etiquetas eletrônicas e ela está acessível para todo mundo. E o que a gente dá a dica aqui é, não compra as etiquetas. Elas estão mais acessíveis, elas estão mais baratas, mas se você comprar esse equipamento, ele é um equipamento que ele está evoluindo ao longo dos anos. Você vai acabar acontecendo com alguns varejistas que a gente vê por aí, que eles estão em tecnologias mais passadas, ele teve esse investimento muito grande nas etiquetas eletrônicas e ele ficou preso com aquele equipamento. Então aqui a gente vê exemplos que, além do display, do visual da etiqueta não ser tão atrativo, ela ainda precisava naquela época colocar uma etiquetinha, um papelzinho com a descrição do produto. Então, na verdade, isso é o pior dos dois mundos, porque você tinha que fazer a troca de cada produto na mão também. Então você não conseguia fazer 100% automatizado com o custo da etiqueta eletrônica. Então a nossa sugestão aqui é, pense numa locação. Tem várias empresas fazendo isso, a Pricefy é uma delas. Pense na alternativa de fazer a locação desses equipamentos, porque você vai ter uma despesa muito menor de entrada, né, no primeiro mês dessa operação, você não precisa fazer a despesa da compra do equipamento e você já consegue ter aqueles benefícios da precificação dinâmica. E a terceira ferramenta que a gente coloca nesse composto aí da comunicação minimídia é o que a gente chama de Digital Signage promocional. Então aqui a gente não está falando daquelas telas, daqueles displays apenas para fazer propaganda, anúncio. A gente está falando de usar eles para comunicar também produto, preço e promoção. Então a gente entende que isso daqui pode ser usado numa ponta de gôndola, numa ilha, no açougue. Alguns de vocês até já devem ter ali o menu board digital no açougue, na entrada da loja, sempre para comunicar os itens que estão em promoção. E qual que é a grande sacada aqui do Digital Signage? Usando as telas, você consegue ter recursos audiovisuais que nem na etiqueta eletrônica, nem no cartaz, mesmo no cartaz Evento 4.0 você consegue ter. Então a gente consegue ter recurso de vídeo, recurso auditivo, que vai fazer ainda mais estímulo, né? Então ele é utilizado para fazer essa comunicação, ele tem que ser integrado, assim como a gente falou das etiquetas eletrônicas, não faz sentido a gente ter um recurso desse de Digital Signage e toda vez que a gente fizer promoção ter que mandar para uma agência ou mandar para algum departamento fazer a troca daqueles preços na mão. Tem que ser um negócio instantâneo. Trocou o preço, fez a oferta, automaticamente isso já vai para a tela no minuto seguinte. Então, essa é a essência do Digital Signage promocional. E ela também pode ser de diversos tamanhos, tá? Aqui nesse exemplo a gente colocou uma tela de, sei lá, 40 e poucas polegadas no teto ali para fazer a promoção de uma ponta de gôndola, mas pode ser desde um tablet de 10 polegadas que você pode usar em cada item de hortifruti, até telas maiores e video wall composto aí que passam até de 100 polegadas. Então não importa o tamanho, a grande questão aqui é você usar esse recurso audiovisual para poder fazer uma comunicação de promoção melhor. E aí a gente chega aqui nesse comparativo final sobre essas três tecnologias, essas três ferramentas da Omnimídia. E será que elas estão sendo eficientes e atrativas ao mesmo tempo? A gente vai ver uma por uma. Etiqueta eletrônica, ela é super eficiente. Eu troco o preço do sistema, ela já atualiza, não tenho que colocar a mão, não tenho que discutir a eficiência de etiqueta eletrônica. Agora ela é atrativa? Depende. Porque quando eu peço uma etiqueta menor, preto e branco, ela não é tão atrativa para comunicação promocional. Então, aí entra a questão da gente usar todas essas três ferramentas em conjunto, tá? Então ela só vai ser atrativa se eu usar as etiquetas maiores, coloridas, e aí a gente pode esbarrar aí em alguma limitação de preço. Já o Digital Signage, ele é super atrativo. Ele tem recurso de vídeo, ele tem recurso auditivo, não tem discussão que ele é o que mais chama a atenção na loja. Agora, será que ele é eficiente? Depende daquela questão da integração que eu falei. Se a gente trocou o preço do RP e automaticamente atualizou, dentro daquele vídeo que estava passando aquela promoção, legal, ultra eficiente, temos que colocar. Se eu atualizei o preço do sistema e ter que pedir para alguém mudar aquela sinalização que está lá na tela, aí a gente não tem eficiência, a gente esbarra nas barreiras e nos riscos daqueles problemas de comunicação que a gente falou.
E já o cartazeamento 4.0, ele já vem aquela evolução da eficiência, da integração, com todos os recursos da atratividade. Então a gente está falando aqui de cartazes impressos em cores, com os diferenciais do produto, usando todas as técnicas de neuromarketing para gerar atratividade, para fazer com que o cliente compre um item que ele não estava com essa intenção quando ele entrou na loja. E aqui eu queria terminar falando um pouco sobre a Pricefy. A Pricefy hoje ela é a maior empresa, a maior plataforma para fazer essa comunicação mini-mídia na sua loja. A Pricefy está presente no Brasil inteiro, em todos os portes de varejista, desde pequenas lojas, lojas de conveniência, passando por mini-mercados, supermercados, até atacarejos e grandes redes. Então, o Pricefy ele é para todos. A gente está em mais de 5.500 lojas e eu queria convidar vocês a baixar um material que a gente trouxe especialmente para esse evento. É o e-book do Mini-Mídia, eu vou deixar um tempinho aí na tela para vocês escanearem esse e-book. Esse é um e-book que a gente fez em parceria com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. E esse e-book ele conta em detalhes essa apresentação que eu fiz para vocês sobre as ferramentas do Mini-Mídia. A ideia aqui é que vocês se aprofundem nisso, entendam o momento que o seu varejo está. Eu falei aqui sobre muitas tecnologias, muitas coisas que às vezes você fala, isso não é para mim, mas não é verdade, tá? É só uma questão da gente ir subindo degrau a degrau. Então entende que momento que você está, entende que passo que a sua loja pode dar, mas dê esse primeiro passo. Então esse e-book é um material super interessante para vocês, bastante detalhado, que vai mostrar um pouco de como que a sua loja pode melhorar através da experiência de compra. Experiência de compra é um negócio super importante, pessoal. Hoje os clientes estão mais exigentes. Então, se ele for para a loja e não tiver um bom atendimento, e chegar na loja e está faltando um produto, e chegar na loja e está com uma fila muito grande, e quando ele chegar no caixa o preço não é o que ele viu na gôndola, ele vai desistir dessa compra. Talvez ele vai fazer até essa compra, mas ele não volta mais. Então, a gente tem que estar preparado para essas novas gerações, que são mais exigentes, que têm o canal digital na mão a qualquer momento, e que podem desistir de ir para a loja física se eles não tiverem essa boa experiência. Então o que a gente está trazendo aqui é como você já se antecipar a isso, já se preparar para esse cliente do futuro, o cliente que já está exigente agora, você imagina ele daqui a alguns anos. Então o que a gente traz aqui é um conceito bastante prático, bastante aplicável para vocês. Isso vale mais uma vez para qualquer porte de empresa, para qualquer tamanho de varejista, porque quando a gente mostrou aqueles problemas lá que a gente falou dos atritos, a gente está falando com todos os portes de varejistas do Brasil inteiro. Então eu convido vocês aqui a baixar esse material, conversar com o time da Pricefy, se precisar de mais informações, a gente está super à disposição para vocês, para explicar em detalhes todas essas informações, como é que eu saio do meu cartazista manual para o cartazeamento 3.0, como que eu migro para o cartazeamento 4.0, a gente dá o suporte em toda a parte de equipamentos que vocês precisam. Então, se precisar fazer a locação da etiqueta eletrônica, a locação dos equipamentos do digital signage, o aluguel das próprias impressoras, então a gente ajuda com todos os equipamentos que são necessários para você fazer essa transformação na loja. A única coisa que eu falo para vocês não pense que esse salto é impossível. Dá o primeiro passo e vocês vão ver que aos poucos a loja vai conseguir fazer uma grande transformação. E eu queria terminar aqui com uma frase muito importante do Sam Walton. Sam Walton é o fundador do Walmart. Ele fala da seguinte forma: existe apenas um chefe, esse chefe é o cliente. Ele pode demitir todo mundo, desde o presidente até o faxineiro lá da loja, com apenas um gesto, que é simplesmente gastar o dinheiro dele em outro lugar, ou seja, ir para o seu concorrente, seja ele concorrente de uma outra loja física, ou seja um canal digital. Então, isso é muito importante a gente entender que a experiência de compra era um negócio que às vezes não era um assunto que vinha tanto à nossa mente, mas hoje ele é decisivo para a continuidade dos negócios, tá bem? Então eu quero agradecer mais uma vez todo mundo aqui. Aqui estão os meus contatos, tem meu contato no LinkedIn, vocês vão me achar também no Instagram. Quem quiser pode me mandar mensagem no WhatsApp, estou super à disposição. Pode me mandar e-mail. E quem quiser receber uma apresentação da Pricefy, me chama, a gente coloca em contato vocês, nosso time comercial, e vamos estar à disposição para ajudar todos vocês nessa transformação digital e mudar o patamar da loja de vocês. Tá bem, pessoal? Queria agradecer mais uma vez, um evento maravilhoso, boa noite, fiquem bem. Tchau, tchau.